Um movimento da sociedade civil elaborou um relatório com propostas para diminuir a desigualdade racial no serviço público brasileiro. O governo federal já lançou programas neste sentido, mas na esfera estadual e municipal ainda há muito a ser feito. É fato, o serviço público no Brasil não reflete a realidade de um país onde 56% da população se declara preta ou parda. Um documento entregue aos Ministérios de Gestão e Inovação em Serviços Públicos e da Igualdade Racial mostra que em 2020 apenas 35% dos servidores federais são negros. A desproporção se acentua em cargos de direção. 65% dos postos com nível superior são ocupados por pessoas brancas. No judiciário é ainda pior. Apenas 12,8% dos magistrados são pretos ou pardos. No processo histórico de formação do Estado brasileiro, o processo de inclusão, a diversidade é algo muito recente, automaticamente esse déficit ele aumenta e é visível. O documento Recomendações para a Promoção de Equidade Étnico-Racial no Serviço Público Brasileiro aponta um caminho. São 27 recomendações elaboradas por um grupo de especialistas com o apoio técnico de uma consultoria antirracista. E um primeiro passo é ter dados sobre o perfil do funcionalismo de estados e municípios. Se você não tem os dados, se a gente não sabe em que dimensão tem mais desigualdade, vamos dizer que a gente tem posições de liderança, uma hipótese. Na educação, a gente tem algumas pessoas negras, mas no planejamento não tem ninguém. A gente não sabe como está isso, né, nos estados e municípios. Então, essa parte dos dados é o ponto zero dessa discussão. O atual governo tem mostrado disposição para mudar essa realidade. O Ministério da Igualdade Racial lançou um programa para combater o racismo estrutural e ampliar a presença de lideranças negras nos quadros da administração pública. O primeiro passo nessa direção foi dado no começo de março, quando o presidente Lula assinou o decreto estabelecendo uma meta para que até dezembro de 2025, 30% dos cargos comissionados e de confiança no governo federal sejam ocupados por pessoas negras. O governo também está avaliando o que pode ser melhorado no projeto de lei que criou a reserva de 20% das vagas em concursos públicos da administração federal para candidatos pretos ou pardos. A lei entrou em vigor em 2014 e perde a validade no ano que vem. A intenção é fazer ajustes antes de mandar a proposta para o Congresso. Quando a gente traz mais diversidade aí de gênero, étnico-racial, para dentro da gestão pública, a gente está falando de uma população que confia mais nos serviços. Né? A gente está falando de uma população que está imersa ali nessa construção. Então, a gente não está só falando de inclusão de pessoas negras e indígenas, mas de melhoria do Estado, de melhoria das políticas públicas.